Ezequiel capítulo 30, versículo 1. Depois, quando vem a garganta, limpou, as cordas vocais limparam, Deus habita no meio dos louvores. Estava com uma dificuldade muito grande. Disse: Espírito Santo, eu preciso pregar hoje 2 vezes. Eu preciso que o Senhor me cure. Essa noite foi uma noite que eu não dormi. Eu estive vendo alguns relatos das igrejas do mundo. Eu vi quando um pastor de 79 anos chorava e lamentava porque hoje a maioria das igrejas perderam o foco que é Cristo. Se prega mais sobre prosperidade que ir para o céu. Se prega mais hoje sobre vitórias na terra do que vitórias com salvação. E nós ficamos alarmados. Ele chorava como o inimigo tem enganado muitos ministérios. Eu nem vou comentar sobre os detalhes que me fez chorar igual a ele, mas uma coisa eu vou concordar com ele: a igreja do Deus vivo nunca esteve à porta do arrebatamento como nos últimos dias. Estou tentando montar um DVD e também vou pegar todos os slides antes de eu lançar aqui, mostrando praticamente mais de 172 sinais cumpridos da volta de Cristo. E um sinal de uma profecia do profeta Ezequiel, que alguns judeus estão se convertendo ao cristianismo por causa desse sinal. Eu digo para os irmãos: não sou cristão porque sou pastor. Porque pastor para mim não é como uma igreja, porém, que lançou até currículo na internet para receber. O pastor não nasce numa escola de teologia. Ele nasce no coração de Deus. O pastor, ele não pode ter como visão o seu salário, porque o primeiro salário do pastor foi pago na cruz. Se ele ganha o salário mínimo, ele tem que dar graças a Deus e pedir a Deus que dê sabedoria para sustentar uma família com salário mínimo. Eu não sei quanto. Eu vejo por aí alguns líderes. Conheço pastores que já sustentaram suas famílias com manga, comida dos pés dos vizinhos. Conheço pastores de diferentes denominações. Poderia estar aqui em São Luís tendo altos salários, mas eles choram e dizem: quem vai cuidar dos sertanejos? Quem vai cuidar dos pobres do meio do sertão que ninguém quer? Pastor, mandei meus filhos para os meus parentes alfabetizarem e mandar aos colégios. E eu só saio daqui quando Deus voltar. Se eu pedir a Deus, eu quero somar com esses pastores, independente do rótulo da denominação, porque eu tenho encontrado homens e mulheres que têm renunciado ao conforto da sua família para estarem cuidando daqueles que ninguém quer saber. Eu já comentei aqui, eu conheci um rapaz, eu ganhei ele para Jesus há mais ou menos 8 anos atrás. Ele era músico, tocava trompete. E dos seus 5 irmãos, ele era o mais velho, de uma família muito carente, mas carente mesmo. Ele é muito feinho, um rapazinho pequeno, magro, mas muito feio, tímido nas palavras. E ele praticamente se adotou de uma família lá que nós tínhamos lá no Santa Cruz. E quando eles precisaram mudar porque perderam a casa, ele também foi junto. Aquela família que sempre cuidou dele ali, a mão de fé. E ano passado, ele não é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus precisava de 50 pessoas para evangelizar nas áreas indígenas. Mas só conseguiram 20. Ele ainda é de menor, tem 17 anos. Os pais abandonaram. Mas essa família evangélica cuidou dele. E ele foi lá
uma missionária que conhece ele, conhece essa família, disse que estamos precisando de voluntários. Foram em várias igrejas e a maioria das pessoas disse assim: não tem tempo. Porque além de ter tempo, tinha que ter dinheiro para pagar passagem, comida. E essa família que cuidava dele, ele chegou para ele e disse assim: eu quero ir. Aquela família também não tem um grande posse. Saíram pedindo emprestado aos amigos. E a missionária levou ele no tempo central da Assembleia de Deus. E o pastor Coutinho olhou e disse assim: quem está levando? Ele disse: a missionária. Seus pais autorizaram, ele disse: autorizou. E no meio da viagem, ele era o número 31. Ninguém falou com ele. No meio da viagem, ninguém ofereceu um pouco de água mineral para ele, ninguém ofereceu uma bolacha. E alguém da Rio dele disse assim: como é que esse missionário não fala? Quando chegou em Barra do Corda, se dividiu em grupo de 2 e sobrou ele. Foi 2 para ali, 2 para lá, e disseram para ele assim: menino, fica aqui na cidade. Quando todo mundo sumiu, ele foi orar a Deus e disse: Senhor, eu não vim para cá para isso. Me mostra meu dever. E ele entrou no meio do mar. Quando deu 5 horas, voltou. Todo mundo que levou 1000 folhetos voltou sem nada. Alguns voltavam com uma cozinha, cansados. E uns diziam: eu falei para muita gente. Falei para os ribeirinhos, falei para os fazendeiros, falei pela cidade. Alguém se converteu? Não. De repente alguém procurou: mas cadê o menino? Eu me lembrei o nome dele. Sou bom de nome, quero estar aqui. E começaram a procurar e ninguém sabia. Quando deu 6 horas, ele vem do mato. E vem com mais de 60 pessoas junto com ele. E alguém perguntou: o que foi que ele fez para vir essa multidão? Ele falou de Jesus para mim. E eu levei ele para falar para o meu irmão, para falar para o meu sobrinho. Nós estamos falando de uma aldeia indígena. E ele ganhou uma pequena aldeia para Jesus. Ele disse: ninguém vai acreditar que eu ganhei vocês. Então ele disse: pois nós vamos lá com você. E nós vamos falar que esse Jesus que você falou, nós aceitamos como Salvador. Às vezes alguém pode olhar para você e não dar nada por você. Mas eu quero dizer que alguém olhou para você no ventre da tua mãe. Muito antes de você ser gerado, muito antes dos seus pais se conhecerem. E lá na cruz ele disse: eu vou dar minha vida por você. Porque eu quero usar você, eu quero mudar a tua história. Eu quero desfazer tudo que a vida fez de mim. Eu quero usar você como ferramenta. Às vezes o inimigo tem mania de lançar, e algumas pessoas se olham e dizem: eu não posso. Você é realmente sozinho não pode. Mas acompanhado de Jesus você tem promessa de vida. Quem crê nisso, aplauda Jesus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, Jesus me fez falar disso. Quem achou, diga amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao descer de Ziclai, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclai. E ele está ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá estavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo, foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada. E suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças.